Quando uma mulher está enraizada em Cristo, firmada no amor dele, as tempestades não são capazes de arrancá-la. E antes da gente começar esse vídeo, se você deseja crescer espiritualmente, viver uma vida de propósito e ser fortalecida todos os dias na palavra, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso faz com que essa mensagem alcance ainda mais mulheres. Seja muito bem-vinda a mais um Café com Propósito. Você deseja dar frutos e Deus quer que você dê muitos frutos. Todos nós queremos frutificar, mas existe uma condição para que isso aconteça. E eu quero compartilhar aqui com você Salmos de número 1, que vai nos dizer assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor está o seu prazer, e em sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Salmos de verso número 1 fala sobre separação, fala sobre frutos, fala sobre frutificar. E eu sei que você deseja dar muitos frutos. E é por isso que a palavra de Deus, ela nos dá em todo momento orientação, porque Deus quer que nós florescemos. Deus deseja fazer você frutificar. Mas existe uma condição para que isso aconteça. E essa condição é, primeiramente, separação. Deus te chamou para você ser separado. Você não é todo mundo. E talvez por você não ser todo mundo, você tenha sofrido por isso. Porque você não entendeu alguns processos que você passou. Uma árvore, para ela frutificar, ela passa pelo processo da podação. Não sei se você já viu uma árvore sendo podada. Ela fica muito feia. Você pode dar frutos por si mesma, através das suas decisões, das suas escolhas, daquilo que você decide na tua vida. E você pode escolher dar frutos em Cristo Jesus. Esses frutos que você decide dar em Cristo Jesus, eles são frutos permanentes. Ele não seca com o tempo. A Bíblia fala em Salmos de verso 1, de alguém que decidiu dar frutos em Cristo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que eu não posso agir como todo mundo, eu sei que eu não posso andar como todo mundo anda, eu sei que eu não posso decidir como todo mundo decide, porque uma vez que eu escolhi dar frutos em Cristo, eu escolhi andar segundo a vontade de Cristo para a minha vida. E se eu escolher isso, todos os dias eu vou dar muitos frutos. Só que quando nós falamos de frutos, nós esquecemos de falar do processo para dar frutos. Em João capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Ele diz: o meu pai é o lavrador e toda vara que está em mim, esta eu podo para que dê mais frutos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu o processo da podação? Você já olhou para uma árvore e viu muitos frutos nela? Os seus galhos ali, ela florescendo. Sabe aquelas árvores de tronco grosso que você olha, aquelas raízes profundas, você fala, essa árvore deve ter mais de 100 anos aqui, imagina as raízes dessa árvore. Só que aquela árvore, ela passou por este processo. Ela já teve fases que ela estava seca, ela já teve fases que ela não deu fruto, ela já teve fases que ela estava feia, porque o processo da podação, ele é feio. O processo da podação não tem graça. Eu tenho um pé de limão aqui na minha casa e meu esposo, ele podou ele esses dias. E ele tá muito feio. Mas eu sei que é necessário, porque no ano seguinte, quando ele começar a frutificar, eu sei que ele vai dar frutos maravilhosos. Eu sei que ele vai começar a florescer e as folhas dele vai ser aquelas folhas lindas. Por quê? Porque ele teve que passar pelo processo da podação. E não é diferente na tua vida. Deus, ele está te podando. Deus está trabalhando na sua vida, ele poda você, ele tira pessoas, ele tira você de ambientes, ele fecha algumas portas e aí, nesse processo, você não entendeu. Eu acredito que depois desse vídeo aqui você vai ter esse esclarecimento, você vai entender que foi necessário, porque em alguns processos que você passou, você não compreendeu. E você disse, Senhor, eu não entendo por que esta pessoa que eu tanto amava me feriu. Senhor, eu não entendo por que esta pessoa que eu tanto admirava me fez hoje entender que ela não era nada daquilo que eu pensei que ela era. Por quê, meu Deus? Você começa a se fazer perguntas. Por quê? Você não entende.
mas você está sendo poldada. Você precisa entender algo aqui. Se você deseja dar muitos frutos, frutificar, ser uma árvore frutífera, a ponto das pessoas que passar por você olhar, admirar e dizer, eu quero dar frutos como ela dá, você precisa ter esse entendimento. Você vai passar por momentos de solidão. Você vai passar por momentos de poldação. E nesses momentos de poldação, Deus vai tirar tudo aquilo que vai atrapalhar o seu crescimento. Deus vai tirar algumas coisas de você, mas não é castigo, é preparação. Deus, ele te polda porque ele te ama. Deus te polda porque ele quer fazer você florescer. Nesse processo, você vai dizer, ai meu Deus. Nesse processo, você pode dizer, por que, meu Deus? Mas no final, quando você olhar para você e ver os frutos, você vai dizer, glória a Deus. Porque Deus me poldou e hoje eu entendo por quê. Eu dei frutos como eles não deram ainda. Eu frutifiquei como eles não frutificaram ainda. Então você entende que este processo da poldação, ele é necessário. Quero pedir para você, se Deus está falando já ao teu coração, deixa o seu like neste vídeo, comenta, compartilha com mulheres que você conhece, para que essas mulheres venham entender que para elas frutificarem também, elas precisam estar enraizadas em Cristo Jesus. Quanto mais profunda for a raiz de uma árvore, mais os seus galhos serão grandes. Por isso, muitas vezes, Deus afasta, Deus permite que pessoas que você ama venham te ferir nesse processo de poldação, porque você, sem perceber, acabou colocando pessoas em um pedestal. E você olha para elas e você enxerga elas como pessoas perfeitas, como pessoas que não falham, como pessoas que não erram. E Deus permite que essas mesmas pessoas venham a ferir você. Não porque Ele quer te castigar, mas porque Ele quer te ensinar que alguns graus de intimidade, alguns graus de confiança, você só pode dar para Deus e não para pessoas, porque pessoas assim como você, elas também passam por processos, por tempos de poldação, e algumas pessoas nesses tempos, elas acabam ferindo outras pessoas, mas você não é como essas pessoas. No seu tempo de poldação, você vai entender, você vai amar, você vai cuidar, você vai servir, porque é exatamente neste tempo que Deus prova e que você começa a entender o que está dentro de você. Você nunca vai conhecer verdadeiramente alguém até ver esta pessoa reagindo em todas as estações da sua vida. Tem algumas pessoas que você vai olhar para elas e você vai dizer, uau, essa pessoa é o máximo. Uau, essa pessoa ela é incrível, mas quando você vê esta mesma pessoa passar por algumas fases na vida dela, você vai ver essa pessoa murmurando, você vai ver ela questionando, você vai ver ela amaldiçoando pessoas, ambientes, lugares, e aí aquele pedestal todo cai diante dos teus olhos e você percebe que não era nada daquilo que você pensou que era. Por quê? Porque você só pode conhecer verdadeiramente alguém depois que você ver como essa pessoa vai reagir em todas as áreas da sua vida. E assim também é com você. Nos dias difíceis, em dias de luta, em tempos difíceis, o que está dentro de você começa a transmitir do lado de fora. Você plantou boas sementes numa fase boa, nas fases difíceis você também vai colher bons frutos. E você precisa entender isso. É no tempo difícil que aquilo que está dentro de você floresce do lado de fora. E é por isso que muitas pessoas em tempos difíceis ferem outras pessoas. Por isso que muita gente machuca outras pessoas. Não souberam cultivar aquilo que elas carregavam. Você é o resultado de como reage nos dias difíceis. Porque em dias bons é fácil sorrir. Em dias bons é fácil amar, é fácil se entregar, é fácil dizer, glória a Deus, o Senhor está comigo, eu vejo o Senhor em tudo, eu vejo o Senhor dentro da minha casa, eu vejo o Senhor na vida dos meus filhos, no meu casamento, no meu trabalho. Em fases boas, em dias bons, é muito fácil ver os frutos. E Deus está dizendo, eu quero ver estes frutos nos dias maus. Eu quero ver estes frutos nos dias difíceis. Eu quero ver você dizer, uau, meu Deus, o Senhor está aqui quando as coisas ficarem difíceis. Deus quer ver você dizendo, uau, Senhor, o Senhor está aqui do meu lado, quando as pessoas que você amava foram embora, quando aquelas pessoas que você admirava, que você olhava como um espelho, traírem você, puxarem o teu tapete, te frustrarem, e você ainda assim dizer, uau, meu Deus, elas foram embora, mas o Senhor permanece aqui na minha vida, e eu estou dando fruto, eu estou sendo poldada, o Senhor está me poldando, o Senhor está me ensinando, para que no ano seguinte eu venha dar mais frutos, porque eu não sei se você entendeu,
Mas aquilo que Deus tirou da sua vida, as pessoas que Deus arrancou como um galho seco, sabe? Aquela árvore que está começando a frutificar, aí o agricultor pega, o fazendeiro pega, quebra aquele galho e diz: não, agora não, você ainda não está pronto, você ainda não está preparada. E aí você olha para ela e você diz: uau, eu achei que eu ia dar fruta agora, eu achei que eu ia frutificar, mas aí vem Deus, quebra um galho seu, vem Deus com aquela tesoura de polda e ele começa a te poldar e você diz: meu Deus, eu achei que eu ia dar fruta agora, eu achei que eu já estava pronta. E Deus diz: não, minha filha, não é agora, não é o tempo, mas no ano seguinte você vai frutificar. No ano seguinte você vai estar mais madura, no ano seguinte você vai servir com excelência. E aí você começa a entender que a poldação é necessária. A poldação não te torna feia, a poldação não te torna pequena, a poldação não te torna sem graça. É exatamente o processo da poldação que vai fazer você frutificar. E assim como a Bíblia diz, desta árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Assim será na sua vida. Muitas pessoas querem dar frutos, mas não querem passar pelo processo da poldação. E neste processo elas são provadas e elas murmuram, elas reclamam, elas questionam, elas não entendem. Mas você não é todo mundo. Se você deseja viver o que ninguém da sua família viveu, você precisa estar disposta a passar por algo que eles não vão passar. Eu quero fazer uma oração por você. Quero que você ore comigo e entregue nas mãos do Senhor a sua vida agora. Que você permita que o Senhor venha poldar você. No processo da poldação, Deus te ensina a ser mais humilde. No processo da poldação, Ele tira de você o orgulho, Ele tira de você a mágoa, Ele tira de você aquelas feridas, cicatrizes que ficaram por dores que causaram em você. No processo da poldação, Deus te torna melhor. Se você puder, ore comigo, em nome de Jesus. Eu quero que você entregue agora a sua vida para Deus, que você permita ser poldada pelas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, eu quero orar por essa vida que está nesse vídeo aqui agora. Nós aceitamos ser poldadas, nós aceitamos ser trabalhadas pelo Senhor, moldadas pelo Senhor. Neste processo de poldação, o Senhor nos cura. Nesse processo de poldação, o Senhor nos ensina, nos amadurece e principalmente o Senhor está trabalhando para que possamos dar mais e mais frutos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom e a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Você vai dar fruto, porque você decidiu que o processo de poldação não te mata, mas faz você florescer na estação seguinte. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deus abençoe você.